existe um motivo específico para você estar aqui. Existe um motivo específico que te fez assistir os meus stories ontem e que te trouxe uma sensação de acho que eu vou fazer esse jejum. Acho que eu também vou participar e ainda que eu não consiga ficar tanto tempo sem comer, mas eu preciso. Todo esse motivo, toda essa sua vontade é o Espírito Santo de Deus te conduzindo. E quem é o Espírito Santo de Deus? Quando Jesus voltou para o Pai, depois que ele veio na terra, fez milagres, que ele curou pessoas, ele falou assim, olha, agora eu vou para junto do meu Pai, mas eu deixo em vós o meu Espírito Santo, como consolador, como amigo, para que vocês tenham a mim. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tô com uma sensação tal, nossa, eu sinto que eu não tenho que fazer. É meu sexto sentido. Meu sexto sentido não falha. Não, é o Espírito Santo de Deus. É claro que o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em um lugar puro. Ele vai habitar em um lugar que busca a presença dele. Ele vai habitar em um lugar que dá valor à presença dele. Por isso que pessoas que caminhavam com Jesus e saem, e a palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Deus, quando Saul começou a desobedecer a Deus, Deus falou, retirei o meu espírito de Saul e coloquei sobre ele espíritos perturbadores, espíritos malignos e perturbadores. Então aqui já é um cuidado para todas nós, porque muitas pessoas falam assim, minha mãe, quando ela teve, os bandidos invadiram a casa dela, e eu falei, mãe, o Senhor esteve com você, tem alguns processos que a gente tem que viver, tem algumas situações que a gente vai viver, e ela, não, porque Deus não é assim, porque Deus não é assado. Eu falei, mãe, você precisa ler a Bíblia. Porque muitas pessoas ficam, Deus é amor, mas elas só esquecem da parte que ele é fogo consumidor. Ou seja, Saul andava com Deus, Saul ouvia a Deus, e de repente Saul se tornou autoritário, dono de si, orgulhoso, e começou a querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus avisou, Saul, sossega aí, Saul. Eu sempre te entreguei tudo, Saul, eu sempre fiz tudo para você. Você nunca passou dificuldade. Eu te escolhi como rei, eu te escolhi para dominar aqui sobre as pessoas. E você tá fazendo coisa errada, Saul, volte-se para mim e faz o que eu tô te falando. Saul foi lá, ignorou e voltou a fazer as coisas do jeito dele. Deus foi lá, retirou o espírito de Saul e pôs sobre ele um espírito maligno. Me explica. Explica essa, ateus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter ao caminhar com o Senhor é temor, é respeitá-lo, é amá-lo. Isso que a gente está fazendo hoje não é brincadeira, não é uma moeda de troca. Eu não fui levantada por Jesus para poder estar te convidando para fazer esse jejum, para você dizer, vamos ver se eu vou conseguir fazer o jejum. Se comprometa. Você não está fazendo por você. Teve uma seguidora que escreveu, não poderia acabar antes das 10, 10 é muito tarde. E com todo o amor do mundo, eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar Jesus. Se para você custa muito ficar, vai dar 18 horas, 15 horas sem comer, porque você passou 8 horas dormindo, para sentir mais da presença de Jesus, para se esvaziar de si mesma. Você vai perceber ao longo do dia que você vai estar mais sensível. Você vai perceber que o esvaziar de alimento, quando a gente come, tanto que várias vezes, dependendo do que a gente come, se a gente come a feijoada, se a gente come a macarronada, a gente fica empachada, né? A gente fica até meio lesada. Agora experimenta passar um dia, nem precisa fazer jejum, mas experimenta passar um dia comendo salada, um frango, aí à tarde você toma um chazinho com um ovinho, alguma coisa, e à noite você come uma salada e um frango. Você fica mais alerta, você fica mais fisiológico. Seu corpo tá esvaziando. Então eu falei assim, do café, aí teve uma outra, gente, vocês não sabem o que eu passo, teve uma outra seguidora que escreveu assim, porque isso não é jejum, tomar café. Quase eu falei, cala sua boca, você fala, eu tô no jejum, então eu posso fazer essas coisas. Você, né? Eu falei assim, eu não falei, fica à vontade de falar, mas o seu jejum é o seu jejum. Eu apenas convidei e instruí para fazer esse jejum, mas você pode fazer, por exemplo, se você tá grávida, você pode fazer de não comer um arrozinho e você come uma batata. Por quê? Porque Jesus vê a intenção do coração. Ele sabe o quanto você quer dele. Ele sabe que você ainda tá meio assim, será que ele vai falar comigo? Será que eu vou sentir a presença dele?
mas a gente já vai entrar nesse assunto. Então, você pode fazer o seu jejum, você pode determinar o seu jejum hoje. Inclusive, você tá grávida ou você, eu não quero ficar até 10 da noite sem comer, pula sua refeição do almoço, então, não faz o almoço. Eu já fiz jejum assim, porque eu não almoçava por 5 dias. Não tomava meu café da manhã, eu ia lá, não almoçava e só voltava a comer no meu lanchinho da tarde, 3 horas. Não, cuidado com a religiosidade, eu sempre falo muito isso. Cuidado com o peso dos dogmas imposto por pessoas. Eu, com toda a minha ignorância, fiz o meu primeiro jejum da vida errado. Olha só o que a Bíblia diz e o que as pessoas também afirmam para você. O jejum, ele nunca é uma moeda de troca. Você não vai jejuar para ter um casamento restaurado. Você não vai jejuar para ter um emprego. Você não vai jejuar para conseguir mais dinheiro. Não é uma moeda de troca com Deus. Você vai ficar mais sensível para ouvir a direção de Deus e assim tomar uma nova atitude no seu casamento e ter o seu casamento restaurado. Você vai ficar mais sensível à voz de Deus para que você possa tomar uma atitude e buscar um emprego melhor. Não é uma moeda de troca. Nunca pode ser. Deus não nos deve nada, por mais que doa ouvir isso, porque a gente às vezes pensa, Jesus, não podia ganhar isso. Mas não pode ser. Ele nos amou primeiro. Ele entregou seu Filho único por nós. Em nós só existia pecado. Em nós só existe maldade. E todas as manhãs a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam, ou seja, o seu perdão se renova todas as manhãs. Aquilo que você fez de errado ontem foi perdoado, mas isso não pode se tornar um lugar que, amanhã eu tô perdoado, então eu vou pecar. Porque Deus conhece a intenção e o nosso coração. E aí, eu tava falando sobre não ser a moeda de troca. Só que, na minha ignorância, eu fiz um jejum, segundo teólogos e religiosos, completamente errado, porque jejum é você se abster de um alimento, e o jejum que eu fiz foi de 90 dias de não ficar usando o explorado Instagram. O jejum não é uma moeda de troca, mas o jejum eu fiz para que minha mãe aceitasse Jesus. O jejum não pode ser contado, e eu contava para algumas pessoas. 3 meses depois, quando o jejum se completa, minha mãe vem para Orlando, nem visto ela tinha, vai na igreja e aceita Jesus. Então, tudo que religiosos chatos tentam impor para você, Jesus fez completamente diferente. Só que eu era ignorante. Eu não tinha acesso, informação, estudo e tempo à palavra de Deus. Hoje, eu sei que a maneira correta de fazer é assim. É você se abster de um alimento. Só que eu não vou impor isso para você. Só que eu não vou dizer para você. Eu tenho certeza que Jesus me chamou aqui com a minha simplicidade, com a minha pequenez em saber profundamente sobre a palavra. Teriam pessoas muito melhores para estar aqui do que eu. Mas é diante do que eu busco nele. Eu busco ser aperfeiçoada por ele. Eu busco encontrar a verdade através dele. Eu busco olhar para ele, não para pessoas, porque pessoas me decepcionam. E se eu continuasse no formato que eu estava, em colocar fé em pessoas, eu mais uma vez iria sair da igreja. Porque eu já estive próxima. Mas quando eu descobri que a pessoa que representava ali fez uma coisa terrível, eu me virei contra Deus. E eu comecei a pensar, Deus, mas eu fui enganada esse tempo todo? Estava correndo risco esse tempo todo? Por quê? Porque a minha pequenez, Obrigada, amor, te amo. A minha ignorância me fez colocar a minha fé em homens e não em Deus. E uma das coisas que eu mais amo em Leandro, e eu busco isso muito nele, ele é o nosso pastor, em trazer isso para você, é que eu posso chegar para ele com qualquer coisa. Lê, eu tive um sonho XYZ e eu tô achando que é isso. O que você acha? Ele chega para mim e fala assim, Dri, o que Jesus falou para você? Ele nos estimula como uma pessoa com mais experiência, e é isso que eu quero trazer para você nesses 3 anos de experiência com Jesus. Pare de buscar em pessoas o que você encontra em Jesus. E isso eu incluo para o seu marido, isso eu incluo para o relacionamento com os seus pais.
Tem meninas aqui que não tem relacionamento bom com a mãe, fica dependente emocionalmente do que a mãe faz, do que a mãe deixa de fazer. Porque a gente tem caminhos extremos. A gente tem o caminho da mãe que virou a casaca e a mãe é um peso, e a mãe reclama, e a mãe é isso, e a mãe é aquilo, e a mãe atrapalha. E a gente tem o outro cenário que é a mãe que é fofa, e a mãe que conduz, a mãe que seduz, para quê? Para nunca soltar a filha. Outro dia tinha um casal que queria sentar com a gente para poder ajudar, porque a mãe dá dinheiro para a filha, ele é casado com a filha, dá dinheiro para a filha, e ele não consegue ter o casamento com a filha, porque a mãe se mete em tudo. E a mãe se faz de melhor amiga da filha. E presta atenção, depois que você casa, seu melhor amigo é seu marido. Sua melhor amiga é seu marido. Sua mãe é sua mãe. Respeito, autoridade. Amiga não é sua mãe. Sua mãe não tem que saber o que acontece dentro da sua casa. Sua mãe não tem que acessar a partir da página 2 da sua vida. Casamentos estão sendo destruídos por acesso familiar, de parentesco, né? Familiar. Que vocês vão dando na vida de vocês. Na minha vida, ninguém acessa. Na minha casa, ninguém entra. Não vem a hora que quer, não entra a hora que quer, não fala o que quer. Precisa de uma postura. Seu casamento está à beira de acabar, se posicione. Se posicione como uma mulher de oração, se posicione como esposa, se posicione como mulher. Sua vida, você não sente a presença de Jesus, se posicione como filha, se posicione como serva, se posicione como amiga. Você não vai ouvir a voz de Deus passando horas no Instagram. Você não vai ouvir a voz de Deus quando você lava a louça e você não consegue ficar no silêncio. Quantas vezes Jesus fala comigo enquanto eu lavo louça? Quantas vezes Jesus fala comigo enquanto eu coloco roupa para lavar? Quantas vezes Jesus fala comigo enquanto eu tomo banho? Que diferença é essa? Por que Jesus fala tanto com a Adriana e não fala comigo? Será mesmo que ele fala tanto com a Adriana ou é você que não para ouvi-lo? Porque já é uma atitude de uma pessoa vitimista. Tudo acontece para o outro, nada acontece comigo. Se nada acontece comigo, eu preciso tomar uma atitude diferente para que aquilo comece a acontecer comigo. Isso cabe em todas as áreas da vida. Você não está aqui 7 horas da manhã para sair da mesma forma que entrou. A palavra de Deus diz que basta um toque dele, um toque da glória dele, para sermos completamente transformados. E a partir do momento, e eu vivi isso, e eu vivo isso, dia após dia, atitudes que eu tomava antes, eu não tomo mais. Coisas que eu falava antes, eu não falo mais. Reações que eu tinha a coisas antes, eu não tenho mais. E quando eu vou ver, aconteceu. Eu não sei te explicar. Eu não sei dizer para você, eu fui pelo caminho da direita, eu fui pelo caminho da esquerda. Eu simplesmente busquei por mais de Jesus. Eu simplesmente quis mais dele, eu quero mais dele. E eu falo para ele, Deus, a minha vida não tem graça se o Senhor não estiver comigo. Eu já vivi no mundo, eu já experimentei de sabores, prazeres, amores, mas nada me completou como a tua presença. Então, se um dia eu tiver que ficar sem algo, que eu fique sem tudo, mas que eu não fique sem o Senhor, porque eu não sei viver sem o Senhor. Jesus consegue saber a vontade que existe em você de encontrar, de conhecê-lo. Eu precisei renunciar muito. Eu precisei renunciar a mim mesma. Enquanto Jesus me tratava, enquanto Jesus me tirava tudo. Com a glória de Deus, ele não tirou, não fez absolutamente nada na minha família. Mas tudo que me roubava dele foi mexido. Ele me tirou o trabalho, ele me tirou os holofotes, ele me tirou os amores, ele me tirou os olhares, ele fez eu voltar o meu olhar para ele. E cuidado em você ficar falando que o diabo está fazendo. São coisas que Deus está tirando. Não supervalorize o diabo. Não comece a dizer que no dia de hoje do jejum você já está enfrentando as batalhas. Não. Muito maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Que poder é esse que vocês dão para o Satanás? Ele não é isso tudo, não.
Ele é um cachorrinho na mão de Deus. Até onde ele solta a coleira, até onde vai. Tem processos que a gente... Deixa eu só abrir aqui para ver se o som tá muito alto. Me diz só, por favor, se o som tá muito alto. Tem processos que a gente vai viver que são apenas colheitas daquilo que a gente plantou. Tá muito alto ou tá bom? Tá perfeito, então tá. Vocês estão ouvindo o som, né? Tá, obrigada. Tem processos que a gente vai viver que são coisas que a gente plantou. E aí fica o coitado do diabo levando culpa. Peraí, eu já recebi direct de meninas que mulheres que o marido traiu e ela traiu de volta. Você acha que vai colher o quê? Eu já recebi direct de mulheres que falam escondido com outros homens. Eles falam escondido do marido com outros homens. Acha que vai colher o quê? Eu já falei com mulheres que tirou o emprego de outra para poder ela conseguir. Acha que vai colher o quê? Então, peraí. Cadê a consciência? Cadê o discernimento, o entendimento? Se eu quero mais de Deus, eu preciso viver uma vida em santidade com Deus. Significa que eu sou perfeita? Não. Eu posso acabar essa live aqui e dar 5 minutos, falar um palavrão e... o importante, o que acontecia com Davi? Davi, ele... Cara, gente, vocês têm noção? Davi mandou... Ele traiu o amigo dele com a mulher. Ele ficou com a mulher. Ele engravidou a mulher. Nisso que ele engravidou a mulher, ele, pro cara não ficar sabendo, ele mandou esse cara pra frente da guerra. Aí pro cara morrer. Só que o cara não ia pra frente da guerra. Aí ele fala assim, ó, não, então faz o seguinte, manda o marido dela vir pra cá, fala que eu tirei ele da guerra pra ele poder ter uma noite com ela e pelo menos achar que engravidou ela. Gente, vocês têm noção? Davi foi considerado o segundo coração de Deus. Deus falava que Davi era o segundo coração dele. Deus amava Davi. Olha a loucura que Davi fez. Aí o cara não veio, resumo. Davi colocou esse cara na frente da guerra, o cara morreu. Tudo pra quê? Pra não descobrir que ele engravidou a mulher dele. E Deus pesou a mão sobre Davi. Davi falou, Deus, não me mata, por favor. Me faça colher, me faça viver aquilo que eu tenho que viver. Deus matou o bebê, que era o filho do pecado. Mas a diferença de Davi comigo, com você, e é uma coisa que eu busco o tempo inteiro, é que Davi, ele se arrependia muito rapidamente. Davi, ele tomava consciência. Quem escreveu todo o livro de Salmos foi Davi. Quando você for pegar Salmos a partir de agora, você presta atenção. Que vai estar assim, ó, Salmos, oração de auxílio divino, Salmos de Davi. Davi escreveu o livro de Salmos e você vai ver aqui vários, vai ter um momento em que ele escreve o livro, o capítulo falando sobre esse pecado que ele cometeu, né, óbvio, que ele engravidou a mulher e ele fala, ó Deus, tenha misericórdia de mim, deixe teu servo. Então você vai conseguir a partir de agora ler os Salmos de uma forma diferente, porque foi todo escrito por Davi, enquanto ele reinou, enquanto ele pecou, enquanto ele fez coisa errada, ele pedia perdão, ele se arrependia, ele queria voltar para Jesus, ele não queria ficar longe da presença. O problema é que a gente peca, a gente erra e anda aí como se nada tivesse acontecido, depois quer culpar o diabo, que é o diabo que tá me tentando, que é o diabo que tá fazendo isso. Mas olha... Existe uma necessidade nessa live, nessa vida que você está vivendo de posicionamento. Para você viver um novo nível em Deus, para você viver as experiências de Deus, que você vê tantas pessoas falando, você precisa de um novo nível com Ele. Você vai renunciar à sua própria carne, você vai renunciar àquilo que te rouba dele. Por exemplo, tem mulheres que são viciadas em masturbação. Sai desse lugar. Isso não agrada a Deus. Deus fez o homem e a mulher para ter relação. Não fez para a mulher ter prazer sozinha. E às vezes você não sabe por ignorância. Então você vai renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Existem mulheres que têm vícios em fazer fofoca e falar da vida do outro. Quando você abrir sua boca, você vai falar, Deus me ajuda. Quando você for para um jantar, quantas vezes eu já fiz isso e já contei isso para lá em live para vocês?
Eu vou para um jantar que tem muitas pessoas, eu entro no banheiro, olho no espelho e falo: Jesus, controla minha boca. Que minha boca não saia palavras da vida de ninguém. Que meu ouvido não entre sobre histórias da vida de ninguém. Eu não gosto de falar da vida das pessoas. E não gosto que falem da vida dos outros comigo. E eu vou lá e peço ajuda a Jesus. Principalmente se eu sei que esse lugar existem pessoas fofoqueiras que vivem fazendo isso. Porque a fofoca, ela se torna um hábito, a pessoa nem percebe que faz. Então eu vou pro banheiro, eu peço ajuda a Jesus. Se eu vou para uma casa que eu sei que é uma confusão, eu, antes de sair de casa, eu falo: Jesus, guarda a minha vida. Que eu não seja contaminada. Por quê? Porque tem lugares que a gente vai precisar acessar. E lugares muitas vezes pesados. Mas você não precisa carregar sozinha. Por que você está tentando sozinha? Se tudo você pode chamar Jesus, é o que eu falo. Às vezes vocês me veem treinando de roupa de academia, ouvindo louvor. Gente, eu tomo banho, eu lavo minha Jennifer ali falando com Jesus. Eu tô me lavando, eu tô fazendo tudo com Jesus. Agora, foi o que eu escrevi ontem: cuidado com as distrações. E eu não tô falando de distrações ilícitas. Eu não tô falando de uma pornografia. Eu não tô falando sobre uma revista. Eu tô falando sobre algo que é lícito, mas que te rouba da presença dele. A primeira coisa que muitas pessoas fazem: acordam e vão direto pro celular. Não dá nem tempo de associar os sonhos que teve. Quantas vezes Deus me deu sonhos? Quantas vezes Deus falou comigo em sonhos? Quantas vezes Deus falou comigo no sentimento, como foi ontem? Antes de eu dormir, Jesus me deu claramente o que era para eu falar para vocês. E eu fiquei assim, para mim, eu nem questionei tanto, mas eu fiquei assim, né, Deus, eu nem sei exatamente sobre essa história. E ele falou: você vai entregar exatamente essa palavra e eu vou começar agora. Então receba como Jesus falando para você. Ezequiel, ele era um homem muito temente a Deus. Ele era um profeta e Deus falava com ele. E aqui, nessa passagem que Deus pediu para entregar para você, é exatamente uma visão, um lugar que Deus leva Ezequiel para poder entregar uma mensagem ao povo de Israel. E aí ele fala assim, isso aqui é Ezequiel contando sobre o que aconteceu. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então você imagina Deus caminhando com você, segurando a sua mão. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu salvei uma imagem para você ter uma ideia. Deus pegou Ezequiel, a mão dele, pelo Espírito do Senhor e deixou Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram numerosos na superfície do vale. E esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. E então Deus me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso ia se juntando a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre ossos e cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus.
Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele tinha me ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. E então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Portanto, profetize. Portanto, profetize e diga a eles: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta. Vocês saberão que eu sou o Senhor, e quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei com a sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Filho do homem, ouça novamente. Os nossos ossos estão secos. Perdemos a esperança. Fomos exterminados. Mas assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair dela, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o seu Senhor. E quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu estou chorando porque agora eu entendo por que Jesus me entregou essa palavra. Eu tinha lido. Mas quando você está vivendo, quando você está falando, o Espírito Santo vai trazendo a certeza, porque eu sabia que essa live não era mais uma live. Eu sabia que esse jejum não era mais um jejum. Eu sabia que tinha um recado de Deus diretamente do céu para sua vida. A representação desses ossos secos pode ser o seu casamento, pode ser sua vida, pode ser a sua vida familiar, pode ser o seu trabalho. Será que esses ossos secos podem voltar a viver? Deus levou Ezequiel numa visão para olhar pessoas mortas, ossos secos. Então, uma situação da sua vida que está morta, que aparentemente não tem esperança, será mesmo que pode voltar a viver? O seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas escreveram para mim: Dri, eu era da igreja e eu agora não consigo mais me encontrar com Deus, já fazem 5 anos. Será mesmo que esses ossos podem voltar a viver? E Deus fala: profetize, profetize, declare, profetize a esses ossos secos, profetize agora sobre a área que você está vivendo, declare vida. Para de reclamar, cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Para de reclamar, profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Gente, eu não tinha como saber. Eu não tenho como saber o que você está vivendo, mas Deus sabe. E é por isso que Ele me trouxe aqui. Não é para mim, é para você. Profetize, profetize, profetize sobre a sua vida. Cuidado os acessos que você tem dado para pessoas, cuidado as intimidades, os segredos, os processos que você tem vivido e você tem compartilhado com pessoas. O maior erro de José ele foi vendido pelos irmãos.
Ele tinha vários irmãos e ele foi vendido pelos irmãos. Depois ele se tornou escravo. Qual foi o erro de José? José tinha em torno de 17 anos. Deus deu um sonho para José. E no sonho de José, o seu pai e seus irmãos dobravam o joelho diante dele. E José ficou impactado com o sonho, chegou para os irmãos e para o pai e falou: olha, essa noite eu sonhei que vocês dobravam o joelho para mim, acredita? E dobrar o joelho naquela época era o maior sinônimo de humilhação. Até hoje é. O irmão olha, o que esse babaca tá falando? O pai olha, ô José, você é doido, vai viver, vai cuidar das ovelhas aí, que esse sonho louco. A partir de então, os irmãos começaram a criar um plano para matar José. Tudo por quê? Porque ele contou um sonho para quem não estava preparado para ouvir. O que você tem contado? Para quem que você tem contado? Não dê acesso para todas as pessoas. E digo mais, não dê acesso para ninguém antes de Jesus te confirmar, antes de Jesus te autorizar. Tem sonhos que eu vivo que ninguém sabe. Ninguém. E não vão saber. Tem coisas que é só você e Deus. Ai, mas fulana é tão amiga, é tão fofa. Você é uma santa, né? Eu sou uma santa. A gente não sente inveja, a gente não tem nosso momento de fraqueza, que a gente sente alguma coisa ruim, não, né? Por que você tá contando? Se mesmo a gente buscando Jesus, a gente tem nossos momentos de fraqueza, que a gente sente inveja, a gente sente raiva, a gente gostaria de estar vivendo, a gente gostaria de experimentar. Não conte. O que você vai começar a viver a partir de agora, e o que eu quero te pedir, que eu peguei uma caneta e um papel para representar, quando essa live acabar, eu vou te pedir para você fazer uma cartinha para Deus. Você vai fazer uma cartinha, sem colocar, ó soberano Deus, amado Deus, Senhor dos exércitos. Não, você vai colocar assim, ó, Pai. Vai colocar assim, ó, Pai. Aí, se você não consegue chamar Jesus, Deus de Pai, você fala assim, eu nem consigo te chamar de pai. Você vai escrever assim, ó. Eu nem consigo te chamar de pai. E você vai começar. Hoje, no dia tal, eu estou fazendo um jejum ao Senhor e a minha vida está desse jeito. E eu te peço que o Senhor me ajude a passar por essa fase e experimentar disso. Você vai escrever tudo. Você vai colocar absolutamente tudo. O único cuidado que eu vou te pedir para ter é que um dos maiores erros que a gente comete caminhando com Jesus é que em nós existe uma parte tão egoísta que a gente só pensa nos nossos interesses. E entenda que Deus, ele sempre vai trabalhar para a unidade. Para tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ele vai querer que aconteça na vida de todos. Então lembra, ele deixou as 99 ovelhas para poder ir atrás de uma, porque uma única vida importa para Jesus. Ou seja, nós temos 6.922 pessoas aqui. Se uma única vida se voltar para ele nesse momento, já existe uma festa no céu. Porque uma vida para ele importa. Então, muitas vezes, os nossos desejos egoístas, e muitas vezes você vai escrever nessa carta tudo que envolve você. Mas lembra que Deus trabalha para um todo. O propósito de Deus é um todo. Então, primeiro, ele me permitiu ir para o mundo como filho pródigo, gastar tudo, viver no mundo, experimentar de prazeres e ver, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não consigo. A partir daí, ele me salvou, ele me lavou, perdoou os meus pecados e através da minha vida ele acessa outras vidas. O propósito de Deus é muito maior do que te dar uma casa. Isso para Deus é nada. Dono do ouro, da prata, você acha mesmo que Deus tem alguma dificuldade em te fazer prosperar, se esse é o problema que você está vivendo? Deus vai olhar para você e falar assim, não, essa aqui eu vou deixar sofrer, essa aí eu vou deixar passar fome, faltar arroz, feijão. Não existe.
O plano de Deus, a palavra de Deus várias vezes nos diz, nos garante que eu tenho plano bom sobre a sua vida. Não de te causar danos, mas de fazê-lo prosperar. Agora, obviamente, que existem pessoas que se Deus derramar aquilo que tem nesse momento, vai se autodestruir e destruir um povo ao redor. Então, até se o seu processo hoje que você está vivendo é a falta do dinheiro, comece a orar e declarar, profetizar: Deus, eu serei uma pessoa que irá alimentar uma multidão. Eu serei mantenedora de uma nação. Eu não irei pegar o dinheiro para colocar embaixo do meu colchão e guardar para mim mesmo, achando que eu tenho controle sobre algo. Não, mas se o Senhor me prosperar, que eu me torne doadora, que eu me torne a pessoa que vai ajudar, a pessoa que vai compartilhar. Eu nunca esqueço de uma história que a Vivi contou, que ela ligou para a escola para saber se a filha tinha passado na prova. Ela estava preocupada se a filha ia ter que repetir a prova. E aí ela trouxe uma analogia de quantas vezes a gente repete as mesmas provas da vida. Então, peraí, meu problema é financeiro. Cara, você acha mesmo que Deus te trouxe para poder ficar repetindo esse mesmo problema? Não já passou da hora de você prosperar? Mas precisa de uma ativação sua, precisa de um novo posicionamento seu. Porque Deus vai lá, abre uma porta, você vai lá, pega todo o dinheiro, gasta nos seus prazeres, nos seus amores, você não divide com ninguém, você não ajuda ninguém, você não compartilha com ninguém. Se nós sabemos que é uma semeadura, aquilo que eu plantar eu vou colher, eu tô pegando todo o meu dinheiro e enterrando para mim mesma. Então, tem provas que você tá repetindo porque você quer. Quantas vezes eu falo, se eu tô vivendo algo, eu falo: Deus, talvez eu não esteja enxergando. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Mas eis-me aqui, me ensina, Pai. Pode me moer, pode me quebrar, mas que eu não continue nesse lugar. Eu preciso sair desse lugar. Ezequiel fala: o Senhor Deus, tu sabes. Ele pergunta: será que esses ossos podem reviver? Ezequiel fala: Senhor Deus, tu sabes. O Senhor sabe disso. Então profetize aos ossos. Diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você agora está ouvindo. Os ossos secos, está sendo representado a sua vida. Ouça a palavra do Senhor. Eis que Deus está dizendo que Ele fará entrar em você o Espírito e você viverá. Aí você termina essa live. Não. Ou você termina essa live, você escreve pra mim: Dri, ora por essa situação na minha vida. Cadê a autoridade de Deus sobre a sua vida? Por que você tá terceirizando? Você tava aqui agora, tendo acesso ao Pai. Você tem... Gente, entenda isso pelo resto da vida. Se eu morrer amanhã, você vai lembrar dessa frase pro resto da sua vida. Você tem acesso livre ao Pai. Você não precisa de um intermediário para falar aquilo que você pode dizer ao Pai. Você não precisa. Fale com Jesus. Gente, se colocasse um copo para ouvir cada coisa que eu falo com Jesus, vocês iam chorar de rir. Ia falar: ô menina jumenta, por que ela fala essas coisas? Eu falo tudo. Tudo. Profetize sobre a sua vida. Tá com pensamentos ruins, tá com pensamentos de morte, tá com pensamentos de que as coisas não vão dar certo pra você. Já aconteceu essas fases comigo. E geralmente acontece essas fases quando eu não tô me alimentando da palavra de Deus. Então hoje você vai estar no jejum, você trate de ler a Bíblia. Você pega isso aqui, ó. Peraí. Você vai na sua casa e você vai fazer assim, ó. Deus, eu convido o Senhor aqui na minha casa nesse momento e eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo habite nessa casa. E eu quero declarar que aquele que habita, eu fico assim andando pela casa, eu vou em todos os cômodos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. O Senhor Deus é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Aí aqui diz assim, ó.
pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Eu trago para a primeira pessoa, eu já falo assim, porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não sei nem o que é peste perniciosa, mas eu penso que é o diabo. Falo, o Senhor vai me cobrir com suas penas, mas aqui diz assim, ó, ele o cobrirá com suas penas. Eu adapto. O Senhor me cobrirá com as suas penas e com as suas asas, e eu estarei segura, porque a sua verdade, Deus, é a minha proteção e o meu escudo. Aí aqui tá, você não terá medo do terror noturno. Eu não terei medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com seus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios. E você disse, Senhor, a mim, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, e nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos anjos o Senhor Jesus Cristo dá ordens ao meu respeito, à minha família, e minha casa é guardada. Então, Satanás, se você está aqui na minha casa, eu te dou uma ordem, sai daqui agora, em nome de Jesus. Eu vou na cama do meu quarto e falo, espírito de confusão, espírito de frieza, bate retirada deste quarto agora em nome de Jesus. Eu não grito não. Eu vou pela autoridade do nome de Jesus. Se eu começo a ver confusão, Linda e Rodrigo estão brigando muito, não é normal. Deus, pelo poder do nome de Jesus, eu dou uma ordem ao Satanás. Se ele está habitando aqui, se ele veio com alguém, se abrir alguma brecha, se aconteceu qualquer coisa, Satanás, ouça o que eu vou te dizer. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Assim. Você não precisa gritar. Você não precisa dar cambalhota. Você vai declarar, porque existe poder no nome de Jesus. Espíritos malignos são expulsos. Pessoas são curadas no nome de Jesus. O que está faltando para você fazer isso? O que te impede de fazer isso? Trazer com todo respeito, com todo amor, um padre, um pastor para fazer isso? Se Deus deu a autoridade dele sobre você para fazer isso? Seus filhos estão em confusão. Tá percebendo que seu filho tá com vício e pornografia. Você tá esperando vir alguém para impor as mãos sobre ele e falar, Satanás, sai da vida do meu filho agora. Você tá esperando alguém fazer isso? Faz você. Seu marido não quer saber de Jesus, vai no travesseiro dele, declara. Vai no seu quarto, declara. Profetize para esses ossos. Assim diz o Senhor. Eis que farei entrar em você o Espírito. Profetize na sua casa, profetize na sua vida. Não esqueça dessa palavra nunca mais na sua vida. Se você nunca mais ler a Bíblia, não esqueça dessa palavra, profetize. Eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Era um dia que eu estava vivendo, que Jesus, eu fui começando a entender, tem alguns processos que a gente vai vivendo que demora a entender. E até então Deus tinha me tirado Midas e eu pensei, tudo bem, confio no Senhor, vou viver outros planos, outros sonhos. E eu não estava entendendo que o que Jesus queria era me parar, literalmente. Então eu começava a me mover. Fechou a porta do Midas, tirou o Midas. Muitas vezes, gente, a forma como Deus vai fazer não é sutil, não. É na pancada. E o que ele tem que fazer, nada impede. Nada vai impedir a obra de Deus na sua vida. Nada. Seja para te curar, seja para te quebrar, seja para te moldar, ou seja para te aperfeiçoar, ou seja para te fazer prosperar. Ele vai fazer do jeito dele. E ele não vai te revelar o processo. Hoje eu olho para trás, 3 anos atrás, de tudo que eu vivi 3 anos sendo moída e parecia que eu tava assim, sem ar. Se Deus me contasse antes o que eu iria viver depois, eu ia falar assim, não é possível. Não tem como.
Porque a nossa visão é limitada. Mas a visão de Deus é sobrenatural. A gente não consegue mensurar. E eu não estava entendendo que ele estava dizendo, você vai voltar para sua casa. Não é que eu tô tirando Midas de você e você vai abrir uma nova empresa e construir um novo negócio. Não, você vai voltar para sua casa. Era isso que ele queria me dizer, mas eu não estava conseguindo entender. Então, eu parei com Midas e tentava fazer outros negócios. E ali Deus ia fechando portas. E eu busco muito a vontade de Deus. Eu busco muito ouvir. Se ele não me traz nenhuma resposta, porque tem uma situação agora que está para acontecer na minha vida, que eu orei e até agora ele não me disse nada. Mas ele também não me disse não. E quando Deus diz não, ele diz não. E você sabe que ele diz não. Só que como que você sabe tendo relacionamento? Como é que você reconhece a voz do seu filho no meio de uma multidão de crianças? Porque você convive com ele. Se você não convive com Deus, você não vai conseguir reconhecer a voz dele. E se você está no meio de um barulho, você também não vai conseguir ouvir a voz dele. Por isso que em Mateus 6,6 diz assim, fecha a porta do seu quarto, vai em secreto, falar com Deus, porque aquele que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6 não diz assim, ó, vai aí no meio do seu Instagram que eu vou soltar um post pra você que Jesus vai falar com você. Porque é isso, a galera hoje, não, eu ia pra adivinhação, eu ia pra mulher que lia a mão. Hoje em dia a galera não vai assim não, ela vai pra uma forma lícita que é assim, deixa eu abrir o Instagram hoje pra ver se tem uma palavra de Deus aqui. Deixa eu olhar um pastor, um padre, pra ver. É assim, é uma adivinhação velada. Então eu assumo. No meu nível de vazio, eu ia para pessoas que adivinhavam o futuro. Hoje as pessoas não vão para que adivinhem o futuro, mas ficam no Instagram esperando para ver se aparece a palavra de Deus. Camila Barros está entregando a palavra, né? Assim, gente, eu sou gente igual a vocês. Ao invés de ir aqui, a gente vai aqui. Aí depois diz assim, Deus não fala comigo. Não, é você que não para ouvi-lo. É você que está distraída demais. Então não culpe Deus de coisas que você está fazendo. E aí eu não conseguia entender, e eu começava a me mover até que chegou o momento que eu entendi que era para eu voltar para minha casa, que era para eu cuidar dos meus filhos, do meu marido. Deus queria me aperfeiçoar na cozinha, eu odiava cozinhar, odiava com todas as forças. Qualquer coisa relacionada a lavar uma louça, a fazer um arroz, qualquer coisa, eu não só achava que era perda de tempo, como eu tinha raiva. E eu comecei a buscar em Deus. Eu falei, Deus, por que essa raiva? Por que não é possível uma coisa dessa? As crianças não conseguiam gostar de uma comida minha. Eu tentava fazer com maior amor. Por mais que eu tentasse fazer gostosa, não ficava gostosa. E aí eu tive acesso a algumas memórias. Eu sempre vi minha família trabalhando muito, mulheres trabalhando muito. E qualquer coisa relacionada à cozinha era com muita pancada. Por quê? Porque era pressa, era sobrevivência. Tanto que eu falei ontem pra vocês, eu não tenho muito apego com a comida. Por quê? Porque sempre me faltou muita comida. Eu sempre tive muita vontade de comer e não tinha comida. Então eu sempre me contentei em comer pouco. Porque se mamãe fazia um bife, era um bife pra dividir pra mim, pra ela e pro meu irmão. Então hoje, pra eu pegar uma carne grande, é tipo assim, nossa, mas a gente já dividiu um ovo. A gente já dividiu um bife. Então eu não tenho esse prazer enlouquecedor que muitas pessoas têm por viver ao redor da mesa. A gente nem mesa tinha. Então, por isso que eu não tenho associação de comida a prazer, tá? Mas aí, voltando, aí eu fiquei tentando entender por quê. E eu tive essa memória reativada e consegui entender. Com isso, eu consegui começar a profetizar. Profetizar vida na minha cozinha, vida na minha casa. Lavar roupa, gente, era uma coisa assim... Por que eu vou lavar roupa? Pra que eu vou lavar roupa? Eu tô aqui no cantinho, ó, com minhas roupinhas todas separadas que eu vou lavar, ó. E amo. Fico ali, eu falo com Jesus, eu coloco uma pregação. Esse aqui é tudo roupa branca, eu tenho que achar um sabão pra não amarelar minhas roupas. Então, eu comecei a profetizar. Gente, você entendeu. Então, hoje aqui na live você tá tendo vários entendimentos. Jesus tá trazendo vários entendimentos pra você. Você já entendeu o que você precisa profetizar, quais são os pecados que você precisa abandonar, quais são os lugares que você tem que deixar de ir, como que você se prepara para acessar outros lugares, como que você se prepara para acessar Deus. Então você entendeu. Agora você tá discernindo. Cara, é isso mesmo. Eu fazia assim, eu fazia assado, eu fazia de outro jeito. Discernimento,
Peraí, eu tô esquecendo uma palavra. Você entendeu? Você discerniu? Agora você vai se posicionar. Então, você entendeu, você discerniu, agora você toma uma posição. Qual é a posição? Você vai expulsar demônio da sua casa, você vai expulsar demônio da sua vida, você vai pegar o Salmo 91, você vai declarar na sua casa inteira hoje, não é amanhã. Se posicionou. Aí, a partir daí, você vai começar a ter uma resposta. Então, veja que Deus precisa da sua atitude. Não me vai terminar essa live e me pedir para fazer uma oração específica por algo. Você vai terminar essa live, você vai dobrar seu joelho, você vai no seu quarto e você vai falar. Adriana, mas por que eu tenho que falar? Não posso ficar em silêncio. Profetize. Eu não consigo profetizar assim. Profetize. Eu declaro que essa casa é do Senhor. Eu declaro que nenhum dos seus planos vão ser frustrados. Eu declaro que a minha vida será abençoada. Eu declaro que o Senhor caminha comigo de noite e de dia. Eu declaro que a minha vida a partir de agora é do Senhor e eu não faço mais nada se o Senhor não estiver comigo. Eu declaro que eu não saio dessa casa se a tua presença não for comigo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Tira de mim todos os meus traumas, todos os meus pensamentos, todos os meus medos, para que eu viva as promessas do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que tudo aquilo que eu pensei ao seu respeito, que o Senhor me perdoe. E que se eu sou uma pessoa que fica por trás das dores, me fazendo de vítima, que o Senhor me renove, Deus. E que se o Senhor precisar me quebrar, como a Bíblia diz, Ele quebra o vaso e faz um novo. Se o Senhor precisar me quebrar, eis-me aqui. Eu só não aceito, Deus, viver longe da tua presença. Se posicione. Você entendeu? Você discerniu? Agora você vai se posicionar para você obter uma resposta em Deus. Não dá para ficar da mesma forma que você entrou. O dia de hoje está sendo consagrado ao Senhor. Você está se abstendo de alimentos, quem está no jejum, quem está fazendo jejum hoje o dia inteiro, quem está chegando agora, que não está. Meu conselho, escolha uma refeição para você hoje pular e oferecer a Deus, seja o seu almoço, seja o seu lanche da tarde. Não vai olhar para si mesma e dizer, ó Deus soberano, eu estou jejuando ao Senhor. E é isso. Não. Você vai pegar a palavra. Adriana, qual? Eu não sei, eu nunca nem li a Bíblia, eu nem tenho uma Bíblia. Você vai no Google, você coloca Salmos 91, você coloca Salmos 132. Alguma palavra de Deus você precisa se alimentar. Sozinha, na inércia, não dá pra ficar. E Deus falava comigo e Ele pedia pra eu voltar pra minha casa e eu não tava conseguindo entender. Eu entendia que eu podia ficar intermediando, trabalhando e fazendo as coisas até que eu entendi. E eu chorei muito e eu pedi a Deus uma palavra. E foi essa palavra que o Senhor me entregou há 3 anos atrás. Eu escrevi aqui, eu vou chorar, porque toda vez que eu leio essa palavra, mexe comigo. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem. Eu costumo escrever na minha Bíblia. Eu coloquei assim, ó, palavra em meio à dissolução do Midas. E eu escrevi assim para mim, sem rumo. O Midas era até então tudo que eu tinha, que eu amava. E foi de uma forma repentina. Eu não esperava. E o mais incrível, olha que surreal, que tudo que aconteceu do Midas, de Deus ter me tirado, e era a nossa fonte de renda muito grande, aconteceu 20 dias depois da gente ter feito o nosso primeiro dízimo. A gente nunca tinha feito. 10% de pegar, a gente gosta, pra gente é algo inegociável, respeitamos quem não faz, enfim, fizemos. 20 dias depois, Deus tira a nossa maior fonte de renda. Foi não é possível. E tinha sido um valor muito alto. Mas eu me mantive firme, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Significa que eu não chorava? Chorava muito. Muito. Esvaía de chorar. Não conseguia entender, eu gritava. Eu pegava uma camisa que era... Eu gritava.
Mas eu confiava, eu falava, Deus, ainda que eu não entenda, eu confio, ainda que eu não entenda, eu confio, ainda que eu não entenda, eu confio. E eu profetizava para mim mesma, porque o Satanás, ele vem na nossa mente. E eu sei que existe poder nas minhas palavras. Em Tiago 3, se eu não me engano, diz que a única coisa que homem nenhum conseguiu domar foi a língua. E aí, como eu estava contando, foi de uma forma doída. O Satanás vem para atingir a mente, mas a gente profetiza. E eu profetizava, Deus, eu confio nos teus planos, eu confio nos teus planos. Só que a forma que aconteceu do Midas me doeu muito. Porque não foi uma simples, Deus pegou, acabou o Midas, toma, assina aqui. Não, teve muito estresse, teve muitos problemas, foi muito ruim, muito ruim. Fiquei machucada por muito tempo e eu tenho certeza que eu consegui me libertar de todas as dores que acompanharam essa finalização do Midas. Quando eu peguei um papel e uma caneta, escrevi uma carta, eu fui colocando cada detalhe, tudo aquilo que me causava raiva, que me causava ira, que me causava ódio, eu fui escrevendo. Então, esse é um outro exercício muito bom. Hoje você vai escrever uma carta para Deus, lembra? E aí, um outro exercício que você pode fazer é pessoas que te magoaram, pessoas que você não perdoa, você vai escrever uma carta para essa pessoa. Você vai escrever ali, você vai colocar tudo. Você não vai medir palavras, você não vai ser sonsa de, sou santa. Não, vai colocar, eu te odeio, eu queria que você morresse. Qualquer coisa que você escrever, que tá dentro do seu coração, que você pensar, você vai colocar ali. Você vai escrever. Adriana, mas eu tenho mais de uma pessoa, então você vai fazer mais de uma carta. Você vai escrever 5 cartas. São 10 pessoas. Você vai escrever 10 cartas. Fulano de tal, eu te odeio porque você fez isso, porque você causou aquilo. Gente, isso tem comprovação científica da liberação de dores, de causas emocionais que a falta de perdão traz para nós. Isso é tão sério que Deus fala que se você não perdoar o seu irmão, ele nem quer receber sua oferta. Nem é pra você ir dar um dinheiro na igreja, nem é pra você ir nada. Você tem que perdoar. Então você pega uma carta e escreve. Depois que você escrever, você vai pegar essa carta, você vai rasgar e botar fogo. E eu fiz esse exercício porque por mais que eu tentasse perdoar, eu não conseguia totalmente. Eu ainda chorava, ainda sentia muita dor por aquilo, pela forma que foi. Então, só lembrando, eu já passei 2 exercícios para você hoje, é para você fazer. Eu quero ver você me marcando nos stories, queimando a carta de ódio de pessoas que te fizeram mal e a carta para Deus. A carta para Deus você vai colocar assim, carta para Deus. E você vai guardar dentro da sua Bíblia ou dentro de algum lugar. Essa você não vai queimar não, tá? Pelo amor de Jesus. Aí eu peguei e comecei a orar e eu falei, Jesus, por que tinha que ser dessa forma? Ou por que tanta dor? E aí Deus me trouxe essa palavra que diz assim, tá em Isaías 62. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a tua glória. Aí aqui acabou comigo. E você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor. Nesse momento o trabalho era ainda o Deus da minha vida. Por mais que eu caminhasse com o Senhor, eu ainda depositava todas as minhas esperanças no meu trabalho. No trabalho feito com o meu braço. Com aquilo que eu podia produzir. Eu pensava assim, como que vai fazer se eu não tiver o dinheiro do meu trabalho? Como que vai fazer? Algo que eu sonhei tanto, que eu coloquei tanta energia. E Deus dizia pra mim, você será uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real na mão do Senhor. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de a minha delícia. E sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você. E a sua terra se casará.
Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, eu pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Vocês serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Quando tudo aconteceu, eu me senti abandonada, eu me senti usada, eu me senti de diversas formas que eu já me senti na infância. Então tem algumas situações que você vai viver. Eu sempre tive muito problema com autoestima, desde criança. Não é à toa que eu fiz 2 cirurgias plásticas no nariz. Porque eu era chamada de nariguda, eu era chamada de saco de osso. E por mais que a gente ache engraçado, mas são palavras que vão causando algumas dores ocultas em você. Então eu sempre me senti pequena diante de todo mundo. Eu sempre me achei inferior diante de todo mundo. Meu irmão sempre era considerado o mais inteligente. Meu irmão, ele sempre foi considerado o que sabia conversar com todo mundo. E você, menina burra, sai daqui, menina feia. Os elogios para mim eram assim. Então não era muito difícil acessar o lugar de dor em mim com algumas palavras. Por quê? Porque desde nova eu ouvi muitas palavras duras. Desde nova eu acessei muitas coisas que eu não estava preparada para acessar. Então quando alguém... Rodrigo tá aqui pegando roupa. Então quando alguém agia de má fé comigo, quando alguém agia de uma forma de engano comigo, então eu vi meu pai enganando a minha mãe a vida toda com traições, qualquer coisa nesse sentido sempre me causou muita dor. E tudo isso ativava aquilo que eu já vivia na infância. E eu amo estudar desenvolvimento pessoal, eu amo. Se tem uma área que eu sou apaixonada, é entender sobre emoções, entender sobre situações que nos ativam a voltar em emoções da infância. E eu tenho total consciência que existe um momento em que você rompe isso. Só que você precisa querer. E eu sempre quis, eu nunca gostei de ser vítima da minha história. Tanto que uma das primeiras frases do meu livro, apesar de naquela época eu não ter Jesus, mas uma das primeiras frases eu falo assim: uma vida morna e sem satisfação é uma das piores prisões. Porque você começa a viver uma vida no modo de sobrevivência e não no modo de desfrute. E Jesus nos convida a desfrutar. Então não importa se eu fui adotada, não importa se eu fui abandonada, não importa se eu fui ofendida, se eu fui zombada, se eu fui destruída, se eu fui levantada. O que importa é que Deus me escolheu. E Deus me trouxe essa terra para viver o propósito dele. E hoje o propósito que existe tanto para mim e para você, o principal é caminhar com ele. Porque à medida em que eu caminho com ele, ele se revela para mim, e à medida que ele se revela para mim, eu vou entendendo de fato aquilo que eu preciso viver e fazer. E aí eu já não começo mais a viver pela medida do outro, eu começo a viver pela medida de Deus. Eu já não começo mais a viver por aquilo que o outro pensa ou diz ao meu respeito, mas eu começo a viver por aquilo que Deus pensa e diz ao meu respeito. Então eu já não sou mais refém da minha história, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, e eu começo a entender que aquilo que Deus permitiu que eu vivesse era para que hoje tornasse testemunho e um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Porque eu só posso falar daquilo que eu tenho autoridade, eu só tenho autoridade naquilo que eu já vivi. Então, peraí, abre um mundo na sua mente. Se existe algo em você que te causou dor, Jesus está disponível para te curar. E se ele te curou, ele quer te usar. E o que você está fazendo? Se escondendo? Se fechando? Vai ao mundo, abra sua boca, declare, profetize. Não se torne refém e nem vítima da sua história, mas se torne um vaso novo, porque você nunca mais será chamada de abandonada. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor.
um diadema real na mão do seu Deus. Vamos orar? Fecha seus olhos, eu vou orar por você. Jesus, obrigada. Obrigada por nos ativar, Pai. Obrigada por nos chamar até aqui nessa manhã. Obrigada por unir as nossas vidas nesse momento, Pai, e falar palavras tão certeiras ao nosso coração. Pai, eu quero, pelo poder do nome de Jesus, profetizar vida aos ossos secos nessa manhã. Eu quero profetizar cura de alma, cura das emoções. Eu quero profetizar, Pai, vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Eu quero profetizar um novo tempo na vida de cada mulher aqui, Pai. Uma nova história sendo construída, sendo escrita a partir de agora, eu te peço em nome de Jesus. Eu profetizo mulheres sendo salvas, mulheres sendo libertas, Pai. Libertas de espíritos que vêm aprisionando mente, aprisionando corpo. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito do inferno bate retirada agora da vida de cada mulher em nome de Jesus. Eu declaro teu Espírito Santo habitando em corações nesse momento, Pai. Mulheres se enchendo do Espírito Santo do Senhor nessa manhã. Eu declaro anjos, Pai, nesse momento guerreando no mundo espiritual em favor da vida de cada pessoa aqui, Pai. Em favor da vida de cada família, dos seus filhos, do seu marido, da sua mãe, do seu pai. Eu declaro relacionamentos sendo reconstruídos, Pai. Eu declaro casamentos sendo restaurados, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu declaro mulheres sendo levantadas como um exército do Senhor, Pai, para declarar o teu santo nome, Pai. Declarar vida em suas casas. Pai, eu te peço que toda mulher que estava desanimada, toda mulher que começou esse jejum prostrada, que o Senhor ative, Pai, e derrame sobre elas unção de alegria. Nós queremos alegrar, Pai, nos alegrar no Senhor. Uma alegria que não depende das circunstâncias, a alegria que não depende de portas serem abertas, de portas serem fechadas, de dinheiro surgir, milagre surgir. É uma alegria que vem do Senhor, Pai. Por isso, tira de nós todo espírito de engano, tira de nós todo espírito de mornidão, de insatisfação, Pai. Derrama uma alegria sobrenatural na vida de cada pessoa que hoje eu te peço em nome de Jesus. Mulheres que estão com dores na coluna, pesos em seus ombros, Pai, que o Senhor retire todo o peso em nome de Jesus. Que o Senhor levante mulheres aqui hoje, Pai, que vão orar, que vão declarar, que vão profetizar. Não vão profetizar de boca fechada, vão profetizar com a voz, com a palavra do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor receba, Pai, o nosso jejum, que o Senhor receba a nossa oração nesse dia de hoje e que todo espírito que vem para desanimar, todo espírito que vem para desativar, Pai, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Alegria, Senhor, eu te peço alegria em nosso coração nesse dia de hoje. Que possamos cantar louvores ao Senhor, que possamos cantar canções que suba como um aroma suave às suas narinas, Pai. Uma canção que venha do nosso coração ao Senhor, Pai. Receba o nosso jejum, Pai. Receba essa quarta-feira nas tuas mãos, Pai. Faz algo novo na vida daquelas que precisam, Pai. Não existe impossível para o Senhor. E aquelas mulheres, Pai, que estão somente em busca de um milagre, que o Senhor faça um coração contrito, um coração moldável, um coração apaixonado pelo Senhor. Queremos te amar mais do que tudo nessa vida, Pai. Queremos te amar quando o câncer não é curado. Queremos te amar quando nosso filho passa por uma enfermidade. Queremos te amar quando perdemos um ente querido. Queremos te amar em meio à dificuldade. Queremos te amar em meio à alegria. Queremos te amar em meio à prosperidade. Queremos te amar em meio a portas abertas. Queremos te amar em todo o tempo, Pai.
não somente quando as coisas vão bem, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós queremos te buscar acima de tudo e qualquer coisa. Por isso eu te peço, Pai, derrama um óleo fresco na cabeça de cada pessoa aqui. Derrama uma unção fresca na vida de cada mulher aqui. Derrama poder, Pai, derrama autoridade para mulheres expulsarem demônios, mulheres profetizarem vida ao vale de ossos secos. Eu te peço em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai, durante todo o nosso jejum, durante todo o nosso tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. 10 horas da noite hoje do Brasil. Nós teremos aqui o André Vitor conduzindo a live. Ele é um homem de Deus que ele vai colocar aqui nessa live. Então se prepara, ele é muito usado por Deus. Cada palavra que ele trouxer será um bálsamo para o seu coração. Esteja aqui, 10 horas da noite. A gente vai entregar o nosso jejum, vai ter a live e aí você vai poder comer após a live, tá bom? Que Jesus te abençoe. Cuidado com as distrações hoje. Cuidado com o celular, tá? Vai buscar Jesus, fecha a porta. Lembra que você tem a cartinha de perdão, de escrever a raiva lá sua das pessoas, queimar essa carta. E você tem a cartinha de você fazer para Deus com todos os seus pedidos, tudo, escreve tudo ali e você guarda, tá bom? Eu vou deixar salvo essa daqui também. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.